Fala, jovem! Bem-vindo ao Property Huddle, episódio de número 5. Esse é o primeiro podcast feito em inteligência artificial para brasileiros na Austrália, focado em propriedade. Hoje vamos resolver um mistério que deixa muita gente confusa. Como é possível que as taxas de juros estejam subindo, mas os preços das propriedades continuam crescendo? Isso parece impossível, certo? Taxas altas, em geral, significa que menos gente consegue pagar empréstimo no banco e, por consequência, os preços deveriam cair. Mas não é isso que está acontecendo na Austrália nesse momento. Então, prepare seu café ou sua 4Gs, porque hoje vamos desvendar esse paradoxo com dados reais, análise profunda e estratégias práticas para você aproveitar essa oportunidade. Vamos lá! Deixa eu pintar o cenário para você. Estamos em março de 2026. A Reserve Bank of Australia, o Banco Central Australiano, acabou de aumentar a taxa de juros para 4,10%. Esse é o segundo aumento consecutivo esse ano, e parece que tem mais aumentos por vir. Alguns bancos prevêem que a taxa pode chegar a 4,35% antes do final do ano. Ao mesmo tempo, os preços das propriedades continuam subindo. O preço médio nacional está na faixa dos $900 mil, indicando um crescimento quase 10% ao ano. Isso é um paradoxo. Taxas subindo e preços subindo. Como isso é possível? Ótima pergunta, Tomás. Deixa eu explicar com dados. Primeiro, é importante entender que o mercado imobiliário australiano não funciona como um mercado de ações. Não é só oferta e demanda de curto prazo. Aqui estão os números que explicam tudo. Primeiro ponto: oferta extremamente limitada. As construções de casas caíram quase 3% em 2025. As vendas em auction estão em 62%, uma das mais baixas do ano. Isso significa menos casas disponíveis no mercado e, consequentemente, mais competição entre os compradores. Segundo ponto, demanda continua forte. Crescimento populacional continua em alta por conta da imigração. Pressão no mercado de aluguel, já que os rents continuam subindo. E o governo ajudando a suportar essa demanda com a disponibilidade de alguns programas como o First Home Buyers. Terceiro ponto, divergência regional. Enquanto Perth está crescimento anualmente por volta de 22%, Brisbane cresce 17% e Sydney 11%. Alguns investidores estão buscando propriedades em Melbourne, já que o crescimento de lá não se compara com o de Perth. Então, enquanto Sydney e Melbourne desaceleram, outras cidades explodem. Em resumo, essa é a fórmula do momento. Oferta limitada e demanda forte. Por isso, os preços continuam subindo, apesar das taxas altas. Então, Bia, você está dizendo que é simplesmente oferta e demanda? Exatamente. Mas com uma nuance importante: a oferta limitada é crônica na Austrália, não é temporária. O governo australiano tem um alvo de 1,2 milhão de moradias em 5 anos, mas a projeção real é de apenas 938 mil. Estamos 262 mil moradias abaixo da meta. Isso significa que essa oferta limitada ela vai durar anos, não meses. Deixa eu contar uma história pessoal aqui. Quando comecei a investir na Austrália em 2018, as taxas estavam em 1,5%. Parecia impossível que pudessem subir, mas subiram. E sabe o que aconteceu? Os preços continuaram subindo também. Muita gente na época falava: quando as taxas subirem, o mercado vai desabar. Mas não desabou. Agora, em 2026, estamos vendo a mesma coisa. As taxas subiram de 3,85% em fevereiro para 4,10% em março. E os preços? Continuam subindo. Por quê? Porque a realidade na prática é diferente da teoria. Felipe tem razão. Deixa eu explicar a perspectiva do financiamento. Quando as taxas sobem, o que muda é a capacidade de empréstimo, não a vontade de comprar. Vou dar um exemplo concreto. Cenário em fevereiro de 2026 com interest rates de 5,5%. Você quer comprar uma propriedade de $600 mil. Você tem 120 mil de depósito, ou 20%. Precisa de empréstimo de 480 mil. Pagamento mensal vai ser aproximadamente de $2.200. Cenário em março de 2026 com interest rates de 6%. Mesma propriedade no valor de 600 mil. Mesmo depósito no valor de 120 mil, mesmo empréstimo, 480 mil, pagamento mensal, aproximadamente 2.400. Diferença de uns $220 por mês.
Agora, o que acontece? O comprador não desiste. Ele faz uma dessas três coisas. 1. Compra uma propriedade um pouco mais barata. 2. Coloca um depósito maior. 3. Procura em cidades mais acessíveis em áreas regionais como Mackay, em Queensland, ou Ballarat, em Victoria. Nenhuma dessas opções reduz a demanda total. Apenas redistribui para propriedades mais acessíveis e em cidades emergentes. Exatamente, Lucas. E aqui está o ponto-chave. Propriedades mais baratas estão crescendo mais rápido. Em Sydney, por exemplo, propriedades mais baratas cresceram quase 1% em fevereiro. Propriedades mais caras caíram quase 1% em fevereiro. Isso mostra que os compradores eles estão sendo empurrados para propriedades mais acessíveis, mas continuam comprando. Então, o que vocês estão dizendo é que as taxas altas não quebram o mercado porque a oferta é tão limitada que os compradores continuam competindo, mesmo que em segmentos diferentes. Exatamente. E tem mais. Os compradores que já têm propriedades não estão vendendo. Por quê? Porque se eles vendessem, teriam que comprar outra propriedade com a taxa mais alta. Então, ficam onde estão. Isso reduz a oferta ainda mais. E menos oferta é igual a mais pressão para cima nos preços. Deixa eu ser bem clara sobre isso. A oferta limitada é uma proteção contra crashes severos. Historicamente, crashes imobiliários acontecem quando há 1. Oferta abundante. 2. Demanda fraca. 3. Pânico de vendedores. Na Austrália, em 2026, temos 1. Oferta limitada. 2. Demanda forte. 3. Vendedores não estão em pânico. Então, o risco de crash severo até o momento parece ser baixo. Mas isso não significa que não há risco. Há 2 cenários de risco. Cenário 1. Correção de 10 a 15% entre 2027 e 2028, quando a oferta começar a aumentar com novos desenvolvimentos, quando as taxas estabilizarem, quando os affordability ceilings, o teto de compra, forem atingidos. Cenário 2. Crescimento desigual. Perth, Brisbane, Darwin crescem entre 17% e 22%. Sydney, Melbourne crescem 11% aproximadamente. Essa diferença de crescimento pode criar bolhas regionais. Do ponto de vista do mercado, o que eu vejo é clearance rates em 62%, uma das mais baixas do ano. Isso significa que nem todas as propriedades estão sendo vendidas na primeira semana. Mas aqui está o ponto. Isso é bom para o comprador. Por quê? Porque significa que há tempo para negociar. Há mais opções. Há menos competição frenética. Eu recomendo aos meus clientes. Agora é a melhor época para fazer ofertas baixas. Os vendedores estão com pressa. Isso é oportunidade. Deixa eu adicionar a perspectiva fiscal aqui que é crucial. Os preços continuam subindo, mas a estrutura fiscal muda como você captura esses ganhos. Ponto 1. Capital Gains Tax, ou CGT. Se você compra uma propriedade a 600 mil e vende a 700 mil, com um ganho de 100 mil, você paga CGT sobre esse ganho. A alíquota depende de quanto tempo você mantém a propriedade. Se for menos de 12 meses, 100% do ganho é tributável. Se for por mais de 12 meses, 50% do ganho é tributável, ou CGT discount. Então, timing importa. Ponto 2. Negative gearing. Com o interest rate subindo, é mais fácil ter negative gearing, já que provavelmente as despesas da propriedade vão ser maiores que renda do aluguel. Isso é bom, fiscalmente, por quê? Porque você pode deduzir essas perdas do seu imposto de renda. Ponto 3. Estrutura importa. Se você compra em nome próprio, CGT é seu. Se você compra em trust, CGT pode ser distribuído. Se você compra em SMSF, CGT é isento em certos casos. A estrutura que você escolhe agora afeta quanto imposto você paga depois. Deixa eu dar estratégias práticas para lidar com as taxas subindo. Estratégia 1. Fixar o interest rate por 5 anos. Muitos bancos oferecem fixed interest rate por até 5 anos. Se você vai comprar em 2026, fixar a taxa por um período longo pode ser uma estratégia. Por quê?
porque a tendência é de subir. Se você esperar, pode pagar mais caro depois. Estratégia 2, depósito maior. Com as taxas subindo, é mais importante ter um depósito maior, acima dos 20% se possível. Por quê? Porque, evita Lenders Mortgage Insurance, aquela insurance cobrada pelo banco. 2, reduz o valor do empréstimo e, por consequência, você teria menos juros a pagar. 3, oferece melhor taxa com o banco. Estratégia 3, cidades regionais. Em vez de lutar por uma propriedade de 800 mil em Sydney, considere uma de 400 mil em áreas regionais em Queensland ou Victoria. Por quê? Porque baixa o valor de depósito e de empréstimo. 2, possível crescimento no curto prazo em até 2 anos. 3, menos competição. Estratégia 4, estrutura importa. Diferentes estruturas, como o nome próprio, Trust e SMSF, têm diferentes termos de financiamento. Alguns bancos oferecem melhores taxas para trusts, outros para SMSF. Converse com seu mortgage broker e accountant antes de decidir a estrutura. Estratégia 5, First Home Buyers. Se você está planejando comprar a sua primeira casa, busque informações sobre grants do governo no seu estado. Você pode precisar somente de 5% de depósito. Isso é game changer para entrar no mercado e começar a investir. Você quer comprar uma propriedade de 500 mil em Brisbane? Opção A, sem First Home Guarantee. Depósito necessário 100 mil ou 20%. Empréstimo 400 mil. LMI aproximadamente 12 mil porque depósito é 20%. Total inicial 112 mil. Opção B, com First Home Guarantee. Depósito necessário 25 mil ou 5%. Empréstimo 475 mil. LMI não precisa. Total inicial, 25 mil. Diferença, 87 mil. Isso é significativo para um brasileiro que está começando. Então, Lucas, qual é a recomendação número 1 para alguém que quer comprar em 2026? Número 1, comece o processo agora. Não espere. Por quê? Porque, as taxas podem subir mais. 2, as propriedades podem ficar mais caras. 3, a oferta pode diminuir ainda mais. Se você vai comprar em 2026, o tempo é agora. Do ponto de vista do mercado, as oportunidades são reais agora. Oportunidade 1. Clearance rates baixas. Com 62%, há tempo para negociar. Faça ofertas baixas. Negocie os melhores termos para você. Oportunidade 2. Oferta aumentou. A oferta subiu 2,4% em uma semana. Isso significa mais opções para você. Oportunidade 3. Vendedores estão com pressa. Alguns vendedores estão desesperados. Eles sabem que o mercado está desacelerando. Isso é oportunidade para o comprador. Oportunidade 4. Cidades regionais. Perth, Brisbane, Adelaide tiveram crescimento alto nos últimos anos. Mas as cidades regionais ainda têm muito a crescer. Faça uma busca em áreas regionais em Queensland e Victoria. Eu recomendo múltiplas ofertas. Faça ofertas em 3 a 5 propriedades para aumentar suas chances de compra. Oportunidade 5. Restrições estrangeiras. Se você é brasileiro ou FIRB, você tem menos de 1 ano para comprar propriedades estabelecidas. Depois de março de 2027, você só pode comprar novo housing. Isso cria urgência. Aproveite agora. E deixa eu adicionar. A comunidade brasileira está crescendo em Brisbane e Sydney. Isso é importante porque significa 1. Rede de suporte. 2. Conhecimento compartilhado. 3. Menos isolamento. Se você está começando a investir, estar perto de outros brasileiros que já fizeram isso é valioso. Então, deixa eu resumir o episódio de hoje. O paradoxo. As taxas subindo, mas os preços também estão subindo. Como é possível? A resposta: oferta limitada e demanda forte. Os preços continuam subindo, mesmo com taxas altas. Os números: taxa RBA subiu para 4,10% em março. Mais aumentos são esperados em 2026. Preços das casas estão subindo uns 10% ao ano, dependendo do estado e da cidade.
Oferta diminuindo e ficando limitada. Clearance rates em auctions, 62%. As estratégias discutidas hoje. 1. Fixar interest rates por até 5 anos para prevenir possíveis aumentos de interest rates. 2. Dar um depósito maior se possível para ajudar a diminuir o interesse pagos mensalmente. 3. Considerar cidades regionais. 4. Escolher estruturas fiscais que te dão mais flexibilidade, como o trust, por exemplo. 5. Use os grants disponíveis pelo governo. 6. Faça múltiplas ofertas. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. E lembrem-se, este é um podcast feito em IA educativo. Não é aconselhamento financeiro, sempre consulte profissionais qualificados antes de tomar decisões. Obrigado por ouvir mais um Property Huddle. Inscreva-se, comente e compartilhe. Até a próxima, jovem.